Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Inteiro Teor. Aqui você vai ficar por dentro de decisões da Justiça Federal na primeira região que impactam a vida da população. Fique com a gente! TRF da primeira região determina a quitação de imóvel de mutuário que sofre com mal de Parkinson. Tribunal Regional Federal da primeira região garante à mãe de autista o direito de sacar FGTS. Rede de inteligência da primeira região agiliza a solução de processos que tratam de imóveis recebidos com problemas estruturais. Saiba mais agora, aqui no Inteiro Teor. Doenças graves que não têm cura, como câncer, Alzheimer e Parkinson, dão direito à aposentadoria por invalidez e garante ao paciente que é mutuário o direito de liquidar o financiamento do imóvel, caso o contrato tenha esta previsão. Mas uma seguradora negou a quitação a um cliente com Parkinson, alegando que ele já tinha a doença antes de assinar o contrato. O caso chegou à Justiça Federal. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a quitação do imóvel foi determinada com o entendimento de que a falha foi da seguradora que não exigiu atestados de saúde e exames médicos. Saiba mais detalhes na primeira reportagem. Tremor no braço esquerdo, enrijecimento do pulso, da mão, dor na perna esquerda. Fui deixando, fui levando, depois comecei a procurar ortopedista. Fiquei tratando com ortopedista, até que um dia o meu cardiologista falou, procure um neurologista. Aí eu fui a essa consulta no Hospital Sara e o neurologista fez os testes e falou, a senhora tem Parkinson. Parkinson é uma doença neurodegenerativa que compromete os movimentos. Tem 4 sintomas principais que é o que vai levar ao diagnóstico, que são tremor de repouso, que é um tremor em uma parte do corpo que não está sendo ativada por movimento, então geralmente acontece quando a mão está apoiada em alguma superfície ou quando ela está pendente, pendurada quando o paciente está andando. Bradicinesia, que é a lentidão de movimentos automáticos e voluntários, e rigidez. Essa rigidez era testada com a gente movimentando as articulações, geralmente o punho, o cotovelo, o joelho. E um quarto sintoma que é a instabilidade postural, que é a tendência a quedas. Esses sintomas, que vão se agravando com o tempo, podem levar a pessoa à aposentadoria por invalidez e complicar, além da saúde, a vida psicológica e financeira do paciente. Foi o que aconteceu com um homem impedido de trabalhar por causa do Parkinson. Dono de um imóvel financiado, ele acionou o seguro para quitar o apartamento, uma condição que está prevista em contrato no caso de doença incapacitante. Mas a Caixa Seguradora, responsável pela indenização, se recusou a fazer o pagamento. Alegou que houve má-fé do cliente por não ter informado que tinha a doença quando assinou o contrato. A Caixa Seguros negou o requerimento administrativo, alegando que a doença dele já era pré-existente, que ele, no momento da contratação, ele sabia da doença e omitiu, o que não é verdade porque não houve nenhum relatório médico da Caixa Seguros, não houve nenhum formulário, igual aqueles formulários que a gente preenche de plano de saúde para você aderir ao plano de saúde. Então, era o que a Caixa Seguros devia ter feito com ele. Entregue um formulário e perguntado sobre as doenças dele. O caso precisou ser resolvido na Justiça. Em primeira instância, o dono do imóvel teve o pedido negado. O segurado não concordou com a decisão e recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. Ao analisar o processo, a quinta turma teve outro entendimento. Para os desembargadores, a falha foi da seguradora, que não exigiu atestado de saúde, exame médico ou provas de que houve má-fé do cliente. Por isso, os magistrados determinaram: a Caixa Seguros deve quitar o imóvel. Na contratação de um seguro, principalmente como o caso seria um seguro imobiliário, a seguradora ela precisa que o segurado apresente
esses exames para comprovar se ele possui ou não uma doença pré-existente. Em não havendo essa exigência, não cabe à seguradora, no momento posterior, quando o segurado ele já está acometido pela doença, questionar ou negar a cobertura sob a alegação de pré-existência. No Brasil, pelo menos 200 mil pessoas sofrem com Parkinson, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Dona Ana Maria garante que, com o tratamento adequado, é possível ter qualidade de vida, mesmo com o Parkinson. Levanto sozinha, faço as coisas, faço almoço quando a menina não está aqui, faço as coisas em casa, mexo com as minhas plantas, com a minha jardinagem, e aí vou levando a vida. E veja a seguir, TRF da Primeira Região garante saque de fundo de garantia à mãe de autista. Rede de Inteligência da Primeira Região agiliza a solução de processos que tratam de imóveis recebidos com problemas estruturais. É já, aqui no Inteiro Teor. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 70 milhões de pessoas em todo o mundo são autistas, com maior incidência no sexo masculino. As causas ainda não são determinadas e, por não se tratar de uma doença, o autismo não tem cura. Mas o acompanhamento profissional é essencial. E para custear o tratamento adequado, uma mãe buscou e conseguiu na Justiça o direito de sacar o FGTS. Quem conta essa história é Daniela Garcia. Uma em cada 160 crianças no mundo tem o transtorno do espectro autista. Essa é a estimativa da Organização Pan-Americana da Saúde. Poucas expressões faciais, baixo contato visual, ausência de sorriso e pouco engajamento sociocomunicativo são alguns dos sinais do autismo, de acordo com esta especialista. E nos adultos, os estudos mostram 20% de autonomia, né? E autonomia está dizendo empregabilidade, vida universitária. Isso é muito pouco, né? Então a gente precisa, sim, dessa capacitação de profissionais para esse diagnóstico precoce, orientação de pais, né? Porque vão ser esses agentes, né, que estão com a criança o tempo todo e que levam as informações para a escola, para outros profissionais, né, e essa conscientização e a capacitação para que a gente possa melhorar aí o conhecimento, atingir o maior número de pessoas. Antônio Vitor tem 10 anos e foi diagnosticado precocemente com autismo. Desde os 2 anos do filho, a mãe Rosilene se esforça para proporcionar a ele todo o acompanhamento necessário a um melhor desenvolvimento. Ele tem uma rotina de tratamento desde que teve o diagnóstico, eu trabalho com fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Na cidade onde eu moro, aqui em Vilhena, não tem neuropediatra, só tem os neurologistas que tratam de outros problemas, de outras situações. Então, assim, como se trata de um tratamento novo, então nós precisamos nos deslocar, ir para Cuiabá e vir a cada 6 meses, troca de medicação, até encontrar uma medicação adequada, onde agora começamos a trabalhar mais a questão da hiperatividade. Antônio ainda não escreve e tem outras dificuldades que demandam bastante atenção. O município ele até tem alguns atendimentos, mas muitas pessoas necessitadas. Então esse tratamento não se torna um tratamento adequado. O que acontece? Então nós partimos para o tratamento particular, pagando mesmo todas as despesas, porque ele tem plano de saúde, mas o que acontece? O plano de saúde também não cobre essas despesas. Tem o plano de saúde alguns meses, ele consegue atender, depois não mais. Então, assim, uma pessoa que precisa de terapia constante, ela não pode ter terapia só 10 sessões por ano.
Com os recursos já escassos, Rosilene tentou sacar o saldo da conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mas a Caixa Econômica Federal negou seu pedido. A Caixa Econômica argumentou que o autismo não faz parte do rol da Lei 8.036, né, que poderia, o artigo 20 da Lei 8.036/90, que esse artigo 20 é o rol das doenças que passíveis de ser liberado o Fundo de Garantia para o tratamento, né? E o autismo não está nesse rol. E a Caixa alega isso e simplesmente não libera administrativamente. Entramos na Justiça. A Caixa alegou a mesma coisa. O banco chegou a ganhar em primeira instância, mas Rosilene recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região e a sexta turma garantiu seu direito. O colegiado entendeu que, de fato, os casos de levantamento do valor estão previstos no artigo 20 e seus incisos da Lei 8.036 de 1990, mas, conforme jurisprudência, o rol previsto na norma não é taxativo. Por isso, o dinheiro pode ser liberado em outras situações, atendendo à função social do fundo. O relator desembargador federal Daniel Paes Ribeiro destacou que consta no processo o relatório demonstrando que o filho da autora é portador de autismo e que precisa de cuidados de profissionais especializados, o que eleva os custos do tratamento. Para Rosilene, a decisão representa uma grande vitória. Eu fico grata de uma forma grandiosa. Espero que todos consigam aí agora se respaldar juridicamente, buscando os parâmetros legais para conseguir o benefício. Muitas pessoas recorrem à Justiça Federal para solucionar problemas em imóveis entregues pelo Sistema Financeiro da Habitação. O número de processos cresce a cada dia. Por isso, a Rede de Inteligência da Primeira Região resolveu buscar soluções. O repórter Rafael Braga dá mais detalhes. Quem já teve problema com o imóvel financiado, que depois de entregue apresenta vícios de construção, sabe o quão desagradável e incômoda é essa situação. Minha mãe passou por isso quando comprou o apartamento dela na planta em 2006 e recebeu em 2008. Dentro do período da garantia, foi necessário fazer reparos na estrutura do prédio e isso incluía obras nas partes internas das unidades. A unidade da minha mãe foi uma das afetadas e a construtora se responsabilizava só pelo reforço da estrutura e escondeu os reparos com massa corrida. Todos os azulejos e pisos que tivessem quebrado só seriam repostos caso ainda estivessem disponíveis no mercado. Minha mãe tinha condição de contratar o pitor, então a dor de cabeça foi maior do que o constrangimento, pois como não tínhamos para onde ir, não foi oferecida hospedagem, a reforma aconteceu conosco dentro de casa. Mas os direitos do mutuário, que vê o imóvel apresentar problemas estruturais, alguns deles graves, estão garantidos. Apesar das garantias, muitos precisam buscar na Justiça Federal a solução de um problema assim. Na Bahia, por exemplo, cerca de 4.000 ações tratam de vícios na construção de moradias no âmbito de programas habitacionais do governo federal para a população de baixa renda. O volume dessas ações acabou chamando a atenção da Rede de Inteligência da Primeira Região, que orientou as sessões judiciárias a analisarem prioritariamente a competência da Justiça Federal para analisar o caso. E se trata de processo que deva ser resolvido em varas comuns ou nos juizados especiais. Um passo
para desembaraçar os casos e impedir conflitos que possam atrasar ainda mais a análise de cada situação. Se a Caixa não puder figurar no polo passivo da ação, todas essas demandas serão encaminhadas à Justiça Estadual. Portanto, há de fato uma preocupação, porque são muitas ações, a rede ela desempenha um papel importantíssimo, já lançamos uma nota técnica, existem outras tantas em discussão. Os integrantes da rede identificaram que o papel da Caixa Econômica Federal, que figura como parte em quase todos os processos, tem impacto até nos custos para resolver o problema que se repete em vários estados. Os esforços do TRF da primeira região estão concentrados em encontrar soluções, inclusive preventivas e extrajudiciais, para resolver a situação. Essas ações se espalham por toda a primeira região e a rede de inteligência, preocupada com o assunto, elabora e discute uma nota técnica para orientar tanto o tribunal quanto os juízes de primeiro grau a respeito desse assunto. E o programa termina com um convite. Visite o nosso portal e acompanhe o TRF1 nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Até o próximo programa, hein? Tchau!